Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Como vão todos os irmãos? Espero que estejam bem. Venho, além de trazer a palavra, eu venho desejar aos irmãos um dia na paz e na graça do Senhor Jesus, um dia onde os irmãos que já experimentaram, a retidão e a bondade do Senhor, clamem mais pela presença dEle, e que os irmãos comam a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, para crescerem fortes no Senhor e se achegarem a Cristo, que é o alicerce de rocha vivo. Ou seja, sem Cristo qualquer casa cai. Amém? Então, que esse seu dia seja alicerçado em Cristo. Que não importa o que vai acontecer, não importa as circunstâncias em que você vai se encontrar, que o seu alicerce seja Cristo. Que, se assim for, ao findar esse dia, por mais que aconteçam coisas adversas, você chegará no final com a sua fé fortalecida. Vamos continuar o nosso estudo aí no livro de 1 Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo a partir do 8, que diz assim: E as Escrituras dizem também: Ele é a pedra sobre a qual alguns tropeçarão, e a rocha que os fará cair. Eles tropeçarão porque não atenderam à palavra de Deus, nem a obedeceram, e, portanto, este castigo deverá vir como consequência. Eles cairão. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, pertencem ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam mostrar aos outros como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, a palavra de Deus ela é bem clara. Se você obedece, você terá todos os benefícios e as promessas contidas na palavra de Deus sobre a sua vida realizados. Se você é obediente a esta palavra, dificilmente você vai tropeçar. Na verdade, você não tropeçará. Por quê? Porque você estará andando na luz. E se você anda na luz, é muito mais difícil de você tropeçar. Agora, se você anda na escuridão, é fácil tropeçar. Mas enfim, a palavra ela é bem clara. E aqui o apóstolo Pedro, ele diz que Cristo, ele é a pedra de esquina. É a pedra que faz com que as pessoas andem na luz. Porém, as pessoas que desobedecem, Cristo vai, ao invés de servir como uma pedra para fortalecer, para abrir os caminhos, para iluminar o caminho, vai se tornar uma pedra de tropeço para eles. Nós vemos os cônjuges que adulteraram, Nenhum deles está andando no caminho do Senhor. Nenhum deles, por mais que estejam em igrejas, frequentando igrejas, por mais que alguns sejam pastores em algumas igrejas, saibam que eles não estão andando na luz de Cristo, porque eles tropeçaram nessa pedra. Por quê? Como se tropeça na pedra? Não dando atenção à palavra de Deus, não atendendo à palavra de Deus, não obedecendo à palavra de Deus. E ele diz aqui, no versículo 8,
eles tropeçarão, porque não atenderão à palavra de Deus, nem a obedecerão. E, portanto, esse castigo deverá vir como consequência. Eles cairão. A consequência do pecado é a queda. Nós vemos ali Adão e Eva, dois seres puros, seres que eram sustentados pelo Senhor, e a desobediência fez com que eles caíssem, e caíssem feio demais. É uma consequência. Os adeptos do livre-arbítrio, né, que diz que Deus deu livre-arbítrio, isso é uma grande heresia. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Deus dando livre-arbítrio ao homem, apesar de alguns usarem alguns textos isolados, como Deuteronômio 8 ali, se eu não me engano. Se eu me enganei, me perdoe. Onde Deus diz que dá a bênção, a maldição, escolhe a bênção, né? Eles alegam que ali Deus está dando livre escolha, mas não está. O contexto mostra que Deus está ali zangando com eles por eles estarem escolhendo o errado. Mas qual é a consequência de quem abandona o casamento? É cair, é tropeçar e não encontrar a luz enquanto não se arrependerem. Isso é um fato. Às vezes eu vejo alguns irmãos dizendo que o marido e a mulher que saíram de casa estão melhor do que eles, só porque eles veem postagens em suas redes sociais com aquelas caras de felicidade, que nós sabemos que aquilo ali é tudo superficial, porque não existe felicidade para quem está andando nas trevas. Só na cabeça de quem não conhece Cristo mesmo, que acha que eles estão bem, mas não estão. Por mais, como eu disse, muitas vezes, muitos deles estão até na igreja, mas estão andando em trevas dentro da igreja. Porque para andarem na luz novamente, terão de fazer o caminho de volta, terão de pedir perdão a todos que deixaram caídos para trás, porque Deus não reconstrói uma vida em cima de um alicerce onde pessoas ficaram caídas para trás. Pessoas foram humilhadas, pessoas foram repudiadas, traídas, adulteradas. Deus não reconstrói. Tem uma linha aí de pensamento que diz que Deus perdoa tudo. Não perdoa. Que o sangue de Jesus te purifica de todos os pecados. Sim, isso é verdade. Mas para o sangue de Jesus purificar um homem ou uma mulher que adulteraram, eles precisam deixar o pecado, se arrepender do que fizeram. A palavra de Deus, ela diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se não confessar que errou e não deixar o erro, não adianta, que vai continuar andando nas trevas. E não tem ninguém que vá fazer com que, por mais que diga, que use discursos, não adianta. A graça não cobre um pecado não confessado. A graça não cobre um pecado não arrependido, e principalmente um pecado que não foi deixado. Mas o apóstolo, no versículo 9, ele diz: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Ou seja, nós não somos desobedientes, nós obedecemos a palavra, nós temos temor pela palavra. Erramos, porque a nossa natureza, ela não nos permite ser perfeitos, e muito menos não nos permite nunca mais pecar. Mas a nova natureza de Cristo que está em nós, sim, essa nos faz andar retos, andar em retidão, procurar não errar, ter pecados conscientes. Então, se o teu marido, a sua mulher estão no pecado, saiba que eles podem nunca mais encontrar esse caminho de volta, justamente porque
enquanto eles continuarem não atendendo a palavra, não obedecendo a palavra, esse castigo deverá vir como consequência e eles continuarem caídos. Amém? Sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe este dia.